Olá, tudo bem? Como vai? Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. O novo presidente da Argentina vem com uma proposta de tentar recuperar a economia desse país, que já teve anos de glória, já foi uma das maiores economias do planeta, mas hoje é conhecida em todo o planeta e pelos marcianos também como um país caloteiro, que já pediu vários empréstimos e não conseguiu pagar ninguém. O nosso irmão Argentina deve Deus e o mundo, e a crise argentina é humilhante para esse povo que sempre teve uma valorização de sua soberania, sempre esteve em ponto de poder. Essa eleição veio demonstrar o desespero do povo argentino, né, que vem sofrendo com uma inflação altíssima, que vem tentando se recuperar, né, e que durante anos teve a presença dos peronistas que governaram esse país. Evita Perón, não cai por mim, Argentina. Essa mulher que foi cantada pela Madonna, deve estar se virando no túmulo agora, pela crise da Argentina que foi construída por essa política corrosiva que destruiu o país. Eu falo isso de forma rasteira porque eu não sou economista, não sou cientista político, eu apenas conheço um pouco da história da política. Mas enfim, vamos lá. Milei vence, ele venceu, um homem expressivo, a expressão dele aqui, olha, uma cara de louco, ele venceu, né, uma cara de maluco e uma cabeleira fabulosa. Quem dera que eu tivesse essa cabeleira toda. Enfim, esse maluco aqui, que de maluco ele não tem nada, vence. Então, quais são as propostas de Milei e quais são as principais ideias do novo presidente da Argentina, que é esse país que eu já falei que está ruinzérrimo das pernas? Javier Milei será o 12º presidente em 40 anos de democracia na Argentina. Essa matéria saiu no dia 19 de novembro de 2023. E aí a fala principal do Milei é: não vim guiar cordeiros, vim despertar leões. Eu espero que esses leões sejam despertados e que essa relação com a Argentina, que o Brasil tem com a Argentina, possa trazer algum benefício. Mas me parece que a Argentina, nesse exato momento, se afasta do Brasil. A eleição dele é um ponto estratégico para tentar, vamos supor, tentar inibir qualquer possibilidade de transformar a América do Sul em um bloco único comunista. Estou falando besteira? Ou será que Milei, que é de um país que está ruinzíssimo das pernas, será engolido pela América do Sul, que também está ruim das pernas, mas a Argentina está muito mais do que qualquer outra parte aí. Não tão igual a Venezuela. Mas enfim, vamos lá. Então ele diz: não vim guiar cordeiros, vim despertar os leões. Foi com essa frase que o candidato à presidência da República, Javier Milei, representante da coalizão A Liberdade Avança, definiu sua surpreendente vitória nas eleições primárias do país em agosto. Aquele seria o primeiro passo da trajetória que levou à sua eleição neste domingo 19/11. O peronista Sérgio Massa reconheceu a derrota pouco depois das 20 horas. O peronista, esse pessoal peronista já faz séculos que eles estão no poder e eles não conseguiram recuperar a economia, né, do país, e que é o país em desespero, resolveu voltar nesse novo maluco aí. Vamos ver o que vai acontecer. O peronista Sérgio Massa reconheceu a derrota pouco depois das 20 horas, mesmo antes das autoridades eleitorais divulgarem os resultados oficiais. Milei será o 12º presidente em 40 anos de democracia na Argentina, sucedendo o peronista Alberto Fernández. O ultraliberal assume a Casa Rosada em 10 de dezembro. Parlamentar desde 2021, economista e amante de cachorros, Milei se tornou um fenômeno político polêmico na Argentina nos anos recentes, com proposta como a dolarização da economia, a privatização de estatais e o fechamento do Banco Central. Será que o fechamento do Banco Central
vai ser uma ação eficaz? Né? Será que o Banco Central é um órgão de extrema importância para manter a economia ou não? Outros países não têm Banco Central, mas vamos ver aí. Então ele quer dolarizar, a moeda da Argentina vai virar o dólar. E eles têm dinheiro, eles têm dólar para manter essa relação aí, para construir essa moeda no país? É isso que eles estão falando? O presidente eleito também já anunciou ideias como a permissão à venda de armas e órgãos humanos. Polêmica essa ação, venda de órgãos humanos. Vamos supor que lá na Argentina alguém queira vender um rim. Vai lá, quero vender meu rim está aqui. Vamos supor que queira vender, enfim. É mais ou menos isso que eu estou entendendo. Então, se você estiver precisando de um rim aqui no Brasil, se a legislação deles permitirem que pessoas que não façam parte, que não tenham nacionalidade argentina possam fazer, isso traz um benefício para quem precisa e vai lá e compra. A venda de armas. A venda de armas é um ponto importante para eles. Que os bandidos brasileiros irão se apoderar dessa permissão à venda de armas para comprar armas lá na Argentina e trazer para cá para o crime organizado brasileiro. Estou perguntando. Autodefinido como libertador, Milei é frequentemente comparado com outros políticos de direita radical, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o brasileiro Jair Bolsonaro. Mas afinal, quais são as principais propostas de Milei e as críticas a elas? Confira. Dolarizar a economia e dinamitar o Banco Central. Dolarizar a economia para abandonar o peso argentino é uma das principais promessas de Javier Milei. A medida visa combater a inflação galopante que assola o país e que no ano passado chegou a 100% no acumulado do ano. O peso é a moeda emitida pelo político argentino, portanto não pode valer nem um excremento, porque aí ele diz: o peso é a moeda emitida pelo político argentino, portanto não pode valer nem um excremento, porque esses lixos não servem nem para adubo, disse em entrevista à emissora de rádio local. Originalmente sua proposta era dolarizar em 2 anos e meio, mas depois passou a dizer que vai implementar o plano no menor tempo possível. Porém, para dolarizar é preciso ter um estoque de dólares, e é justamente isso que a Argentina não tem, diz isso aqui. Já que as reservas do país diminuíram drasticamente e a disponibilidade de dólares é limitada. Milei disse, olha só o que ele disse. Milei disse em conta nas redes sociais que já teria um caminho para obter os dólares a um valor de mercado, mas não explicou como. Segundo estimativas do grupo de assessores do candidato, atualmente, olha só, segundo estimativas do grupo de assessores do candidato, atualmente são necessários cerca de 35 bilhões. Se a Argentina tem 35 bilhões para implementar a ideia, da onde que a Argentina vai tirar isso? Segundo Milei, o fechamento do Banco Central permitirá que os dólares do BC como reservas internacionais pudessem ser colocados em circulação. Antes de avançar para a dolarização, diz Milei, ele flexibilizaria o mercado do trabalho e abriria a economia. Como? O segundo passo, segundo ele, seria eliminar o órgão que regula as instituições financeiras para que haja competição entre moedas. Depois que você desregulamenta, você escolhe o que quer. Você pode usar ouro, franco suíço, libra, afirmou em declaração à imprensa local. A última fase para conseguir a dolarização seria tocar alguns recursos do Banco Central por dívida pública e usar outros recursos para injetar dólares na economia, fechando a agência que imprime os pesos argentinos. Olha só, fechando as agências que imprimem os pesos argentinos, seus assessores argumentaram que, no final, os argentinos escolheriam o dólar como moeda. E lá na Argentina se usa muito dólar ainda, né? Para nós que vamos para lá passear, vai ficar mais difícil.
Economistas, no entanto, consideram pouco provável que a dolarização possa ser implementada e que se isso acontecer de fato, não será a solução para os problemas da economia da Argentina. Isso porque para dolarizar seria preciso tomar dólares emprestados, mas como o país tem um alto índice de endividamento, é muito improvável que consiga esses empréstimos. Eles estão devendo Deus e o mundo. Além disso, uma vez dolarizada, a Argentina ficaria submetida a ciclo econômico e política monetária dos Estados Unidos, sem a possibilidade de se defender dos choques externos. Olha, tem essa questão. Ela ficaria refém dos Estados Unidos. Os analistas também apontam que a dolarização pode até domar a inflação num primeiro momento, mas que ela só será de fato derrotada quando o país conseguir controlar seu déficit fiscal excessivo. E aí tem outra coisa, saída do Mercosul e afastamento de China e Brasil. Olha, vocês estão devendo tanto que para nós não tem muita interferência. Ou tem, né? O que a Argentina traz para o Brasil? No âmbito da política externa, Milei promete retirar a Argentina do Mercosul, bloco econômico criado em 1991, que engloba Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ele também é contrário à adesão do país aos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que em agosto anunciou sua expansão com 6 novos membros. Milei afirmou ainda durante a campanha que não manterá parcerias com a China e outros governos de esquerda, incluindo o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, a China é uma potência e uma grande parceira brasileira, né? E não poderia ser uma grande parceira da Argentina também? O Mercosul é uma união aduaneira de má qualidade que cria distorções comerciais e prejudica seus membros, disse Milei em uma entrevista a Bloomberg. A posição preocupa o governo brasileiro. Olha só, o governo brasileiro está preocupado. E quais são as influências aí nessa posição do novo presidente argentino para o Brasil? O que nós vamos perder com isso? Obviamente não podemos comentar assuntos externos da Argentina, mas a preservação do Mercosul é uma preocupação legítima. É um patrimônio de mais de 30 anos e é parte do patrimônio de paz e prosperidade que criamos e que queremos fortalecer, afirmou o ex-chanceler e assessor especial da presidência Celso Amorim à BBC News Brasil. Já o rompimento com a China, devido ao fato de que o país asiático é governado pelo Partido Comunista, é considerado improvável por analistas. Esse rompimento da Argentina com a China será impossível. A China é o principal destino de carne, olha só, a China é o principal destino de carne bovina e da soja que exportamos. É possível deixar de negociar com a China? Não é possível ideologizar o comércio exterior. Isso é impossível, disse a BBC News Brasil, Diego Guelar, ex-embaixador da Argentina no Brasil. Privatizar empresas e obras estatais. Como parte de sua promessa de reforma, o Estado argentino, por meio de uma guinada liberal, Milei disse que pretende privatizar as empresas estatais que considera deficitárias. Na mira do presidente eleito estão companhias como YPF, Petrolíferos Fiscale, maior petroleira do país. Primeiro é preciso racionalizar e depois vendê-la, disse em entrevista. Então, quer dizer, ele vai vender a maior petroleira do país. Milei já disse também que pretende fechar a televisão pública, rede pública de televisão argentina, fundada em 1951. Ameaçou ainda por fim ao Instituto Nacional de Cine e Artes Audiovisuais, principal órgão responsável por fomentar o cinema na Argentina. E por que ele vai fazer isso? A motosserra, símbolo de seus planos para diminuir o Estado argentino, tornou-se uma das suas marcas registradas. Entre esses planos está a eliminação das obras públicas estatais para
substituí-las por um sistema privado, ao estilo chileno, segundo informações da imprensa argentina. Nesse modelo, as obras de infraestrutura do país passariam às mãos do setor privado, que teria uma renda mínima garantida pelo Estado para assumir essas responsabilidades. Milei quer também reduzir o número de ministérios para apenas 8. Atualmente são 18 ministérios, sem contar com agências estatais. Saúde para vouchers na educação. Dentro da proposta da redução de gastos públicos, Milei tem deixado claro que haverá corte nas principais áreas sociais: saúde, educação e desenvolvimento social. Ele quer aglutinar os 3 ministérios que tratam dessas questões em um só, que se chamaria de capital humano. Milei tem deixado claro que haverá cortes nas principais áreas sociais: saúde, educação e desenvolvimento social. Na área da saúde, ele propõe a criação de um seguro universal em que os usuários e médicos chegariam a um acordo sobre valores pelos serviços médicos. No campo da educação, Milei propõe um sistema de vouchers, no qual a educação não seria nem obrigatória nem gratuita. Não seria nem obrigatória nem gratuita? Pera aí. Propõe um sistema de voucher no qual a educação não seria nem obrigatória nem gratuita. Então, não vai ter. É uma situação estranha essa. O sistema obrigatório não funciona. Se você quiser estudar, terá um voucher e poderá estudar. O dinheiro que o Estado separa para isso seria dividido. O dinheiro que o Estado separa para isso será dividido entre as crianças em idade escolar, e um voucher seria entregue aos pais, para que eles possam escolher a escola que querem para os seus filhos, disse. Professora de carreira e parlamentar Victoria Morales Gurgleri foi uma das pessoas que se manifestaram contra o projeto. A educação obrigatória é uma arma que se coloca na cabeça da sociedade, mas um estímulo essencial para a sobrevivência. Armas à venda e órgãos. Em várias ocasiões durante a campanha presidencial, Milei afirmou ser a favor de que os argentinos possam comprar armas livremente, justificando para isso o aumento de incidentes de segurança em armas de algumas áreas do país. O candidato já defendeu também a facilitação para outro mercado, o da venda de órgãos, atividade atualmente proibida. 7.500 pessoas sofrendo esperando por transplante têm alguma coisa que não está funcionando bem. O que proponho é procurar mecanismos de mercado para desenvolver esse problema, disse o candidato ao canal de televisão TN. A proposta foi categoricamente rejeitada por Carlos Sorati, diretor do Instituto Central, coordenador nacional de ablação e implementação, órgão que regulamenta a doação de órgãos no país. Essas propostas exóticas, que já eram colocadas há um século, hoje são absurdas, disse Sorati em um comunicado. E aí ele também coloca sobre a redução da maioridade penal e militarização de presídios. Na área de segurança, Milei propõe uma agenda de linha dura contra a criminalidade, com medidas com a redução da maioridade penal para 14 anos, a criação de um comitê de crise de combate ao narcotráfico, políticas de tolerância zero contra a criminalidade urbana e militarização das prisões. O que seria a militarização das prisões? Eu não entendi. Ele também inclui nessa agenda o combate à ocupação de terra por povos originários e práticas de luta social, como o fechamento de estradas e piquetes. Indígenas argentinos têm lutado nos últimos anos contra grandes projetos de exploração de recursos naturais no país, como a prospecção do petróleo em Vaca Muerta e Telítio em Jujuy. Eu acho que é isso. O objetivo não é criminalizar o protesto, o direito de manifestação é reconhecido pela Constituição, mas fechar estradas, colocar fogo em pneus, impedir o trânsito, levar crianças a uma manifestação para usá-las como escudo não pode acontecer. Todos devem poder exercer o seu direito sem promover o da livre circulação dos restos dos cidadãos, disse
Victoria Villarruel, coordenadora de Segurança, Defesa, Liberdade, Avanço e vice de Milei ao jornal La Nación. A declaração de Villarruel tem sido duramente criticada por organizações indígenas argentinas. Em um comunicado, a Confederação Mapuche, acho que é isso, Mapuche, de Neuquén, afirmou que a guerra de Milei contra os povos originários já começou, classificando como candidato como negacionista, homofóbico, racista e violento. E vamos ver aqui. Vamos terminar de mostrar aqui a vice. Essa senhora é a vice-presidente da Argentina, se eu não me engano. Esse cidadão aqui é o novo presidente da Argentina, que ganhou derrubando esse peronismo que há séculos não vem conseguindo desenvolver melhorias para a economia da Argentina. Então o povo está de saco cheio e resolveu voltar. Vamos, é mudança, eles querem mudança. E pensando sobre a economia, a eleição brasileira, como é que será a eleição para prefeito? Como será a eleição para vereador ano que vem? O povo também já está de saco cheio. Será que vai querer também alguém descabelado assim, alguém assim, que possa falar, apresentar novidades? Vamos tentar aqui achar prejuízos da eleição dele para o Brasil. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se Milei rompe com o Brasil, né? Rompe com o Brasil, qual vai ser a crise pra gente? O que vai acontecer? Vamos ver aqui o que acontece aqui. Entenda como a vitória de Milei impacta a relação Brasil-Argentina. Especialistas dizem que o presidente argentino deve abandonar discurso radical, mas ainda investirá em ampla agenda de reformas. As eleições argentinas ganharam destaque no mercado nesta segunda-feira, depois do libertário Javier Milei vencer o pleito contra o peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia. Milei, que assumira o cargo em 10 de dezembro, já chamou Luiz Inácio Lula da Silva PT de comunista e corrupto e disse que não o receberia caso eleito como presidente brasileiro, além de criticar os blocos Mercosul e BRICS, a análise do mercado. O presidente Lula, por sua vez, deu os parabéns após o resultado das eleições argentinas, mas não citou o nome do vencedor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também sem mencionar Milei, disse que o momento é de desejar sorte para o novo governo. Haddad já havia afirmado anteriormente que uma eventual vitória de Milei preocupava o governo brasileiro, levando em conta a proximidade e importância das relações comerciais. O banco suíço Julius Baer, embora lembra que Milei já disse que planejaria interromper as relações com a China e o Brasil, os principais parceiros comerciais da Argentina. A Guia de Investimento também recorda que Milei alegou-se contrária a manter relações comerciais com o Brasil, mas ponderou que o setor privado poderia comercializar
com quem quisesse. Dessa forma, por enquanto, a relação comercial Brasil-Argentina deve seguir com o business. Destaca a Guidé, que considera mais importante acompanhar o desempenho da economia argentina e possíveis efeitos na balança comercial brasileira. O economista André Perfeito não enxerga muitos ruídos para o Brasil nos próximos dias. Afinal, apesar do nosso vizinho ser um importante parceiro comercial, a agenda econômica e social de Milei é tão extensa que o Brasil não deve estar nos topos da prioridade num primeiro momento, afirma. Perfeito pondera sobre a sinalização de ruptura de acordos comerciais, mas avalia que, como eles também são de interesse para a Argentina, não seria simples romper com o Mercosul e com a China simultaneamente. Moderação no discurso. Declaração anarcocapitalista, além de defender a dolarização da economia argentina e o fim do Banco Central, Milei vai precisar mirar em graves problemas socioeconômicos, como a inflação acumulada em 12 meses de 140%, desconfiança sobre a moeda local, o peso argentino, um salto de taxa de pobreza, elevado nível de subsídio, incluindo de energia. O jornal The Economics afirmou que os políticos libertários de Javier Milei podem ser radicais demais para serem aprovados ou para funcionar. Já o jornal Financial Times aponta que o paradoxo é que Milei precisa agora do apoio de pelo menos parte da classe política para governar. Enfim, vamos esperar o que vai acontecer. Na situação da Argentina, nessa crise toda, ele tem que agregar parceiros, não é? Seja comunista, seja eu pensaria dessa forma, mas enfim, vamos ver quais são os prejuízos que o Brasil tem ao longo desse novo governo, que é bem extremista, mas que é nada mais, nada menos do que a apresentação de um povo que vem sofrendo com um governo peronista de séculos aí, desse povo, que não conseguiu controlar a Argentina e que botou a Argentina no fundo do poço. Compartilhe e se inscreva, meu nome é Giovanni Braga.